Bom, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. O que eu vim fazer? Hoje eu tô aqui para gravar um Nascido ESC especial para vocês. É uma coisa que me ocorreu, eu já bati um papo sobre isso na live. Aí hoje eu tava pensando nisso mais a fundo, eu achei que daria um bom Nascido ESC, um bom bate-papo pra gente. Que é o seguinte, pessoal. Pastor, me perguntam muito se eu tenho alguma dica para evangelizar, alguma dica para levar Cristo às pessoas. As coisas fluem para mim de uma maneira muito natural. Por quê? Eu vivo o dia todo trabalhando com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. Então, eu estou estudando, estudo a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu tô com uma pilha de livros aqui seculares de literatura conservadora que pode nos ajudar muito no entendimento da Sagrada Escritura, mas está na fila, porque eu tenho muito livro bíblico para ler. Então se torna natural, que eu estou embrenhado, eu estou inserido, eu estou submerso no trabalho da palavra. Então tudo que eu tiver conversando com alguém acaba fluindo para o lado da palavra. Isso, por um lado, é bom. Por quê? Porque as pessoas sabem que uma hora ou outra eu vou tocar nesse assunto, porque a minha vida está inserida nesse contexto. Mas existem alguns pontos que é interessante eu colocar para vocês. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê aquele sistema grupo de evangelização da igreja. Eu lembro muito quando eu estava em igreja neopentecostal que os pastores não estão nem aí. Eles querem que o povo vá para a rua e traga gente para a igreja. Isso não está errado. Mas nós temos que entender como fazer de uma maneira que isso seja benéfico para o reino e realmente aquela palavra dê resultado. E isso a gente só vai conseguir através do quê? Através de uma estratégia robusta, de uma estratégia verdadeira, que como eu estou dizendo para vocês, uma estratégia que vai dar um resultado prático. Então isso que eu quero trazer para você e eu quero que você venha analisar comigo, que nós possamos conversar juntos sobre isso. Eu separei uma passagem que eu sempre uso como exemplo, mas eu nunca dei exemplos práticos em relação a isso, e é o que eu quero trazer para você, um exemplo prático do uso da estratégia na evangelização. Pessoal, tudo que nós vamos fazer na vida, nós não fazemos assim, por acaso. Nós não fazemos porque cai de paraquedas. As coisas da nossa vida devem ser planejadas. Ah, pastor, mas a última vontade é do Senhor. É o Senhor que bate o martelo. Então não adianta a gente ficar planejando. Nós temos que ter um planejamento até para poder realizar as coisas do Senhor da maneira correta. A nossa responsabilidade é maior do que vocês podem imaginar. E pensando assim que nós temos que planejar, o nosso trabalho de evangelização também. Um bom planejamento é estarmos preparados em qualquer local, em qualquer momento, estarmos preparados para falar de Cristo. Já estive em locais, por exemplo, onde eu estava num cinema e de repente, a hora que a gente estava para entrar no filme, a gente conversando, o assunto foi para o lado espiritual, eu falando de Jesus para a pessoa, para você ter uma ideia, nós entramos quase na metade do filme. Então a gente tem que estar preparado para identificar, porque também você não pode ser aquele dundum. Sabe o que é o dundum? É o chato ao quadrado. Você não pode ser aquele dundum que, por exemplo, você está lá no cinema conversando, a pessoa deu uma brecha para você falar de Jesus e você fica enrolando, segurando a pessoa para entrar no filme e tal. Você vai conseguir que a pessoa pegue paura, pegue birra do evangelho. Pegue birra, mas é o Espírito Santo que age. Mas nós temos que entender como executar o ID que o Senhor nos colocou. Então vamos bater um papo. Olha, Atos 23, 1 a 8. Eu dou sempre esse exemplo porque Paulo foi um mestre em utilizar uma estratégia correta para chegar ao ponto que ele precisa. Olha só. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Olha que coisa interessante, como Paulo coloca. O sumo sacerdote, o pessoal que estava lá julgando Paulo, eles não estavam preocupados com o quê? Em realizar as coisas de acordo com a lei de Deus, realizar as coisas de acordo com Deus. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em calar a boca de Paulo, porque Paulo estava
atrapalhando os negócios deles. Paulo estava sendo incômodo nesse aspecto. Então eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. E Paulo puxou a lebre, deu um cutucão para testar até onde esses homens estavam dispostos a chegar na destruição da palavra de Deus para chegar onde eles queriam. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ou seja, mais uma vez, não estão preocupados com a palavra de Deus. Não estão preocupados com as coisas do Senhor. Pessoal, vamos lembrar que nós temos um Deus, lá em Filipenses mostra isso, que ele se humilhou, ele deu um exemplo de humildade para nós. Então nós vemos aí pastores, por exemplo, qual é a estratégia? Eles se colocam como os poderosos. Você não concorda com o pecado que a pessoa está seguindo? Mas a ideia é ensinar. Em determinados momentos você vai ter que ser enérgico. Mas o ideal é que você ensine. Acolha e ensine. Vamos continuar. Então, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade de seu povo. Então, mas aí Paulo, a gente sentiu um pouco de sarcasmo na voz de Paulo assim, porque ele não falou numa boa, nossa, ele é autoridade, desculpa, não, ele falou: nós, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. A gente sabe que Paulo estava lá, sempre conviveu no meio dos judeus, no meio dos senhores da lei, no meio daqueles que detinham o poder. Então ele sabia, por exemplo, ele estava atento aos comentários, então ele sabia quem era o sumo sacerdote. Ele conhecia. Então ele deu aquela, nossa, eu não sabia que ele era um cara, Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem essas coisas. Houve grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado. Aqui nós já estamos no verso 10. Entenderam o que aconteceu? A gente tem alguns aspectos para ver. Primeiro, que nós temos que identificar onde é que nós estamos, porque tem pessoas que elas não estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus. Elas estão preocupadas em lutar contra a palavra de Deus. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir de acordo com a situação. Nós temos que nos adaptar à situação. Percebem essa questão? Nós temos que nos adaptar à situação. Então Paulo se adaptou. Primeiro ele percebeu o que estava rolando ali. Não, eles só querem que eu cale a boca. É isso que eles querem. Eles querem me tirar da jogada. Eles querem que eu pare de falar de Jesus. Eles não estão preocupados com a palavra de Deus. Então ali não adiantava ele citar a lei de Moisés, não adiantava ele falar de acordo com a lei, não adiantava ele explicar que Deus queria outra coisa, que os homens que estavam ali não queriam nem saber. Ele soube como se colocar. Outra coisa, ele conversou com aquelas pessoas na linguagem que eles entendiam. Como assim? Por exemplo, ali tinham fariseus e saduceus. Uns não acreditavam na ressurreição, em anjos, em espíritos, enquanto os fariseus acreditavam. E Paulo era fariseu. Então ele jogou isso, dando a entender que os saduceus estavam contra os fariseus. E ele chegou ao objetivo de sair dali, porque ali não seria um julgamento justo. Paulo percebeu que ali a coisa não seria justa. Então o que nós temos que fazer? Pessoal, se você está falando com um ateu, você não vai adiantar você pegar, não, mas a Bíblia diz, porque para aquele ateu é como os liberais, os progressistas teológicos, que não são cristãos, que não são de Deus. Eles não vão dar a mínima para aquilo que você diz. Eles não estão nem aí para você. Então você tem que conversar com eles de uma maneira que eles entendam. Então nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, como que eu vou conversar com um ateu que ele sempre vai puxar para o lado da ciência a conversa? Olha só, uma boa dica são os livros desse cara aqui, ó, do Lee Strobel. Leia, tem esse livro aqui na ponta da língua. Tem esse livro aqui na ponta da língua. Por quê? Porque se você pegar esse livro, ele mostra qual é a história. É um cara que ele era militante, ele era um ateu, até mesmo militante,
E o que ele fazia? Ele não aceitava Deus de maneira alguma. Até que a mulher dele foi lá, e o que aconteceu com a mulher dele? A mulher dele se converteu. Para ele foi o fim da picada. E ela, falando de Cristo para ele, etc., ele não queria saber. Ele falou, bom, eu vou provar que o que ela crê é uma mentira. E ele era um repórter investigativo, se eu não me engano, do New York Times. Então ele pegou com a experiência investigativa, bom, eu vou acabar com essa farsa que é esse Jesus. E ele foi entrevistar cientistas, ele foi entrevistar especialistas na Bíblia, ele foi buscar indícios que fizesse o quê? Ele foi levantar indício porque ele queria acabar com a fé. Então ele fez um trabalho minucioso com o intuito de destruir a fé. Só que na realidade o que ele achou foram indícios, provas de que do que a Bíblia fala bate. Ele achou prova a respeito da crucificação, a respeito da veracidade das escrituras, e nos livros dele ele retrata justamente esse trabalho que ele fez. Então aqui eu tenho Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, esse daqui é editado pela Editora Vida. A gente tem também editado pela Thomas Nelson Brasil. E se eu não me engano, a Editora Vida e a Thomas Nelson tem vários livros desse autor. Então, o que vocês tiverem, o trabalho dele é um trabalho apologético muito legal. Para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui, Em Defesa de Cristo, olha só o que ele levantou. Parte 1, analisando os dados. As provas das testemunhas oculares. Pode-se confiar nas biografias de Jesus? Avaliando o testemunho ocular, as biografias de Jesus resistem à investigação minuciosa? A prova documental, as biografias de Jesus foram preservadas de modo confiável? Olha só. A prova corroborativa, existem evidências confiáveis a favor de Jesus, além de suas biografias? A prova científica, a arqueologia confirma ou contradiz as biografias de Jesus? Prova da contestação, o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé? Aí parte 2, analisando Jesus. A prova da identidade, Jesus estava realmente convicto de que era filho de Deus? A prova psicológica, Jesus estava louco quando afirmou ser filho de Deus? A prova do perfil, Jesus apresentou os atributos de Deus? A prova das impressões digitais, Jesus, e só ele, enquadra-se no perfil do Messias? Pesquisando a ressurreição. Olha só aonde ele foi parar. E engraçado, pessoal, que nessa parte aqui onde ele fala das biografias de Jesus, ele foi a fundo procurar se a Bíblia é verdadeira. Olha que coisa interessante. Então nós temos, olha, parte 3, pesquisando a ressurreição. A prova médica. A morte de Jesus foi uma fraude e sua ressurreição um logro? A prova do corpo desaparecido. O corpo de Jesus realmente desapareceu do túmulo? E o engraçado é que aqui, se você ver, ele tem as pessoas que levaram os indícios para ele. Então a gente tem aqui, não tem um que não seja doutor na sua área. Ó, a prova do corpo desaparecido, né? A prova das aparições. Jesus foi visto vivo depois da sua morte na cruz? A prova circunstancial. Existem fatos secundários que apontam para a ressurreição? Aí tem a conclusão, que é o veredito da história, o que as provas indicam e o que elas significam hoje. Então, ó, esse livro aqui é uma ótima dica para você ter onde? Na ponta da língua. E aí agora eu vou falar aquilo que eu já falei na live, né? E que é o intuito da gente estar aqui batendo esse papo. Eu quero trazer para vocês essa questão, que é o quê? Pessoal, olha só, esses dias, para quem não sabe, eu sigo um canal na internet e como eu tenho muita experiência com aviação, fui aviador militar há muito tempo, eu tenho essa paixão por exploração espacial, né? Até me perguntam, pastor, se encontrar vida extraterrestre lá fora, bom, se eles forem seres humanos, bom, nós vamos ter que imprimir mais Bíblia porque nós temos outro planeta para evangelizar. E se eles não forem seres humanos, eles são apenas mais uma raça de animais. Simples assim. Nossa, pastor, só isso. Só isso. Simples assim. Entendeu? Então, e eu amo exploração espacial. E eu sigo um canal que é o Homem do Espaço, do Júnior. Também indicação para vocês. Ele tem um conhecimento extraordinário em termos de astronáutica, de nave espacial, e eu amo, né? E aí eu fazia até parte do grupo do WhatsApp dele, mas como estava me distraindo do meu trabalho, eu tive que sair. Aí o que acontece, pessoal? Eu tenho muitos amigos que gostam disso também. Então, o engraçado é que a gente para conversar. E um colega meu que era ateu, né? Porque a gente tá batendo papo, tenho certeza que ele já tá ali para ir
para ir para a igreja, para seguir os caminhos do Senhor. Está lendo o Catecismo Nova Cidade, ele está estudando o Catecismo Nova Cidade. A gente começou a conversar sobre o quê? Sobre a parte de exploração espacial. Ele me perguntou a respeito de um livro, que é esse aqui, ó. Mostrei na live também para vocês, esse livrinho aqui, ó. Da Tasken, que eu ganhei de presente, está na nossa biblioteca aqui, que é o do Norman Mailer, Moonfire. Não é um livro dos nossos irmãos pentecostais do fogo, não é isso. Mas Moonfire é um livro que mostra com detalhes como os seres humanos chegaram na Lua, então retrata Apolo 11, então mostra mostra os astronautas, os equipamentos, assim, uma questão assim em detalhes, né, que é apresentada nessa obra. E ele perguntou desse livro, se o livro era bom, eu mandei foto para ele no WhatsApp dos livros, aí eu peguei e falei para ele, olha como Deus é grandioso, né? Olha o que Deus criou. Aí ele já soltou aquela, porque ele era meio ateu militante também. Falou, não, Raul, não vai vir com essa história. Isso daí foi o homem, é a genialidade do homem que criou isso. Falei, cara, olha só essa nave espacial que Deus criou. Como assim? Falei, o homem, tá? Realmente o homem pôs a mão na massa e construiu essa nave. Só que foi Deus que deu capacidade para o homem construir isso. Ele, como assim? Aí eu fui falando, expliquei a revelação geral, revelação especial. Aí eu consegui entrar na deficiência dele, perguntando se ele não acha que falta alguma coisa. Dei o exemplo de Blaise Pascal, um matemático. A hora que eu falei de Blaise Pascal, que é um cientista, eu percebi que eu quebrei a perna dele. Um matemático, um cara como Blaise Pascal acreditava. Entendeu? A hora que eu falei a máxima do Pascal, que é o quê? Tudo bem, você é ateu, fique em paz. Se você é ateu, se você morrer, tudo bem, virou adubo, acabou, você não existe mais. Acabou, você não existe mais. Agora, se você morrer e Deus existir, você está encrencado. Entendem? Então eu peguei algo que ele me chamou para conversar e aos poucos, durante toda a conversa, eu colocava ali um pinguinho de Deus na história. Então aquilo lá foi acumulando, foi indo, até que eu cheguei e eu trouxe uma matéria teológica, eu trouxe a teologia para a conversa de uma maneira que a pessoa nem sentiu. A hora que ele percebeu, falou várias vezes para mim na conversa, falou, eu não tinha enxergado por essa ótica. Indiquei os livros do Strobel para ele ler, olha só, como um panfleto. Eu utilizei para quê? Para que eu conseguisse transmitir a verdade do Evangelho, para que eu conseguisse transmitir a palavra de Deus para ele. Então essa é uma dica para você. Você tem que... o X da questão é que nós temos que estar atentos com as possibilidades. E nós temos que sempre usar de estratégia. E nós temos também que ter outra coisa. Nós temos que saber o quê? A hora de confrontar e a hora de transmitir a mensagem. Por exemplo, quando você pega um que nem o outro que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, nós sabemos que não existe um livro mais atual. A Bíblia, como dizia Billy Graham, é mais atual que o Jornal de Amanhã. Então a gente tem que pensar nisso. Então o que acontece? Nesse caso, nós não estamos debatendo com esse homem que não é cristão. Ele se disfarça de cristão. Aí nós temos que abrir o olho das outras pessoas, dos cristãos que podem ser enganados por um cara desse. Aí você tem que denunciar. Aí você tem sim que protestar, fazer vídeo contradizendo a mentira dele, expondo a mentira dele. Agora, se é algo como esse meu amigo que veio falar para mim, sendo um ateu, como eu disse, até mesmo meio militante que ele era, ateu convicto, entendeu? Aí não, aí você vai agir com estratégia. Por quê? Porque ele não está prejudicando outras pessoas como esses homens estão. Esses que falaram que a gente é o centro do coração do Senhor, que a Bíblia não é a palavra de Deus, esses caras que ficam vendendo vitória financeira e etc, etc. Então esse é o ponto que eu quero deixar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio longo, mas eu precisava dar esse recado para vocês, eu precisava bater esse papo com vocês. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Tem o link aqui na descrição, onde tem nossos e-books grátis para você baixar, tem todas as nossas redes sociais, tem também o link da nossa lista da Amazon, onde você pode encontrar os livros que eu apresentei, tá? A Defesa de Cristo, o próprio Moonfire, você encontra na nossa lista do review. Então, fiquem com Deus, até a semana que vem.